O prazer da degustação aliado à harmonização das bebidas, com diversos pratos, obviamente, não é? Um menu aberto a todas as bebidas nacionais, internacionais também. Pois é, estreia hoje na Tarde FM a coluna Carta de Bebidas, as melhores dicas sem moderação, com Dina Rachid, que conversa conosco, tá aqui no Isso é Bahia. Prazeraço receber você, Dina, de volta à Tarde FM, na verdade, né? Depois de quantos anos? Olha, meu filho falou, minha mãe, bom dia primeiro, bom dia Paulinho, bom dia a todos. Sou mal educada, né? Negócio de ser mal educada não pode. Bom dia, Dina. Bom dia, querido. Vai arrumar o microfone, é isso? Vou. Tá bom, vamos aqui organizar. Você pode falar a um palmo de distância que tá bom. Ah, é? Porque fica muito assim, minha voz já é forte, né? Ainda mais de manhã. Fortíssima. Fortíssima. Já aqueceu. Aí eu falei pro meu filho, você sabe que eu cheguei em Salvador com 17 anos? Vou contar uma história rapidinha. E Jefferson, eu me lembro. meio que disputávamos a mesma posição na Manchete FM. Manchete Só FM. que eu era de menor. Então, Jefferson já era de Já era maior, veterano. ou seja, calculei aí. Já Muito, a minha vaga já estava garantida, porque foi a Manchete que me trouxe para Bahia, horas boas. Mas eles me queriam. Então, eu sei que eles me queriam. E aí, a Tarde FM, Sérgio Simões, na época, falou, não, a minha mãe foi, aquela autorização e tal, que eu era de menor, né? E aí, com 15 dias que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar na Rádio à Tarde. Fiquei durante um tempo. Depois saí, aí comecei a passear em Paulinho. Quando Nos funcionava encontramos em algumas emissoras. lá no bairro de Brotas ainda. né? Era muito legal aquela casa. Era muito, muito bacana. Você trabalhou na Rádio? Nessa época, não. Paulinho trabalhou, acho que quantas vezes? Na época que eu cheguei? Não. Foi logo depois, né? Depois. Que a gente teve a passagem juntos Paulinho lá estava na também. primeira transmissão da Rádio Sociedade da Bahia. Olha, se você falar alguma coisa com relação a Santa Ceia comigo, você tá lascada, minha mão, Ernesto. doido? Que Olha lá, hein? Sou avó, mas tô gatinha. Pare com isso. E aí, depois, bom, Mas é aqui só em fazer Salvador... as contas, né? Eu cheguei aqui... 37. Não, deixa eu ficar quieto. 87 eu tava lá. 37 85, anos. Eu cheguei aqui em essa- 85. Mas era 85. Não, 85. 85 eu vim pra cá também, mas foi pra... Foi em 85. Pra Transamérica. Quando a gente se 38, conheceu... né? Em 37. Quando a gente se conheceu, Dina, foi em 85. É, 85. Você lembra, né? Lembro de tudo. Claro. Mas depois trabalhamos Coisa nós inesquecível. três juntos. Foi Eu era na pequeno, ouvia Salvador vocês no FM. Na rádio. Salvador FM. Eu era pequeno, ouvia vocês no rádio. Meu Pô, filho, um olha dia sua eu chego barba, lá. pelo amor de Deus. Você não cortou a barba desde o Com Natal, essa né? barba, o pessoal acha até que ele é mais velho do que eu, e eu Não. concordo. Gente, mas olha pra isso, essa barba. Alguma promessa? É um charme, não. Promessa não. Pro Natal. Acho que é preguiça mesmo. Vai ganhar um frila Porque no dá Natal. trabalho. Gente, dá trabalho barba. Promessa É pro sério, Natal, porque né? a Quem sabe uma barba. vaga de Papai Noel. A barba come, né? Então tem que ter um cuidado, tem que passar Pra ela não comer, senão fica uma não, meleira. fica caindo, né? Tipo assim, uma massa com molho, né? Vai escorrendo. sopa é um problema. uma Olha, e sopa. falando em comida, Vamos. falando em comida... Eu trouxe um biscoitinho pra vocês, me dê aqui, que eu tô muito chique, por favor, que a gente só fica com cafezinho. Eu ia trazer, na verdade, um vinho, mas de manhã cedo vocês não iam querer beber, né? Não, mas a gente podia guardar pra Guardar pra depois. depois. Qual o problema? Deixa Não de entendi. interesse. Não, eu trouxe um entendi biscoitinho. essa. Laís, Olha fique que na desculpa sua, Laís. Tá em tempo, não tem esfarrapada. problema, Diana. Eu não tá sei em se eu tempo. trouxe uma quantidade. O Rodrigo já ganhou dele. Esse biscoitinho, olha aí, ó. biscoitinho. Daim. Isso você é lá Eu da... trouxe da Áustria, um biscoitinho que eu ela é sempre muito trago da... chique, viu? Eu falando com ela, ela me mandando vídeos dela lá de trem, né? Aquele visual maravilhoso das Maravilhoso. montanhas lá na Áustria. Aí o amiguinho tem um também, tá vendo? Eu Aqui, trouxe. Lucas, não chore não, toma. Lucas, me deixa bonita, pelo amor de Deus, tem transmissão, né? Me deixa bonita. De manhã cedo ninguém merece. Dona Dina, Diga, e meu me diga, amor. e você tomou muito vinho lá na Áustria? Claro, Claro, né? Bebi muita cerveja também. Sim. O vinho austríaco é uma coisa engraçada, que as pessoas acham que, tipo, a Áustria tem, a Áustria não produz vinho, produz Sim, vinhos assim como na bons. Alemanha, É. né? Na Alemanha também produz vinhos. Bom, qual foi o primeiro vinho que você bebeu na vida que você lembra? Liefromilch. A gente era um vinho alemão. Aquele Quem lembra? de Aquele azulzinho, garrafa- a garrafinha azul. Azul ou verde? Era verde? Era azul, Era né? azul, né? Não é verdade. E que todo mundo Todo mundo- torcia o nariz, né? Não, sensacional. mas torcia o nariz. Porque, não, eu falo torcia o nariz porque o que se tomava de vinho na época no Brasil era o tal vinho tinto, De suave, mesa. de mesa, não sei É. o que é um vinho adocicado. Não é verdade? Sangue de boar. É, sangue de boa. Muito sangue de boa, hein? E esse vinho que chegou com cara de vinho de verdade, as pessoas, não é adocicado, não sei o que e tal. Muita gente torceu o Foi nariz o Milch, que ele por causa vendia disso. mais nos Mas era um restaurantes, né? vinho de fato verdadeiro, né? É, assim, hoje em dia ninguém mais bebe. O consumo de vinho no Brasil, graças a Deus, assim, eu digo graças a Deus porque começamos a ter produtos de boa qualidade. Nos últimos 20 anos, teve um crescimento, não 20, uns 18 anos, um crescimento muito bom. Eu tenho um programa já falo sobre isso há 15 anos, então peguei meio que o boom. Comecei a beber
já bebia o vinho... Você fala em nível nacional ou Bahia em particular? Bahia, vamos falar de Bahia, né? Bahia, Porque São né? Paulo, Rio, Minas, Sempre né? já tem vai um mais mercado na frente. São Paulo vai muito... sedimentado. Até porque as grandes importadoras estão em São Paulo ainda, né? Na Bahia a gente tem o Rio Sol, não é isso? O Miolo também, não é? Não. Não. Na verdade, é uma confusão. Por quê? O Rio Sol, ele está no São Francisco. Sim. Só que ele está do lado de Petrolina. Ah, Mas aí tem um pedaço da Bahia, porque ele é uma coisinha, né? Uma puxadinha, assim, um puxadinho. Está lá com uma vinícola mas é um vinho maravilhosa. pernambucano, então, não é um vinho É o baiano? considerado baiano, né? Por conta de uma parte que está no terroir da Bahia. É Sim. uma... Geograficamente, A você vinícola- atravessa a ponte. a vinícola- Então, se você atravessa a ponte, você está em Petrolina. Mas é do lado da Bahia. Certo. É um negócio meio Sim, sim. estranho. Mas é uma vinícola maravilhosa. A Rio Sol... A Miolo já está do lado de Petrolina. Então Miolo não é baiano também. Não, a Rio Sol, que está no território... No Laicá. É, lá e cá. Então, na verdade, as duas estão lá e cá. Né? Vamos falar que estão Tá. no meio do caminho. Baiana mesmo, nós temos a Vaz, que é uma vinícola que fica no Recôncavo Baiano, e a Uva. E agora as vinícolas da Chapada, né? A Uva e a Vaz. São as duas vinícolas. sim. A Uva, ela tem um grande empreendimento. É o nome da vinícola, Uva? Uva, é. Tem um grande empreendimento e a Uva tem uma pousada. A Vinícola Vaz, de Jairo Vaz, que é um cara queridíssimo, inclusive encontrei com ele ontem num evento de gastronomia que aconteceu no Centro de Convenções. E assim, são E vinícolas já atendendo novas. aos padrões internacionais de exigência e tudo? Você sabe que essa coisa de padrão internacional, quando assim, para você participar de um concurso internacional, você tem que pagar, lógico, né? Vinho, café, chocolate. Eles não vem um especialista aqui e fala assim, olha, eu quero colocar teu vinho em tal lugar. Não, você tem que pagar para que ele possa participar desses eventos. O Brasil, eu falo sempre assim, a gente vai começar numa misturada, né? Os vinhos baianos estão bons? Estão muito bons. Sim. A qualidade muito boa? Muito boa. Chega caro na gôndola? Chega caro na gôndola. Por conta de por quê? impostos. Por conta de impostos. Porque o vinho fora do Brasil, ele é tido como um alimento. A Argentina, por exemplo, e outros países da Europa, alguns países da Europa, o vinho ele é inserido na cesta básica. Aqui no Brasil, ele é taxado como bebida alcoólica. Então, quando você tem alimento, você tem uma taxação diferente, né? Bebida alcoólica para alimento. Cesta básica na Argentina, você tem o vinho como cesta básica na Argentina. Que legal. Então, né? É a cultura. Então, nós estamos ainda muito Você usou a distantes expressão aí terroir. Terroir é a terra propriamente dita, não é verdade? Sim. Onde a uva é plantada e tal. Não só a uva, né? Se eu compro um cheiro verde na minha terra, por exemplo, que é o coentro aqui, ele é diferente do coentro daqui. Por causa da terra. da Então influência da terra, né? tem toda a história E da terroir plantação. tem a ver com isso, não é Terroir isso? é isso. Aqui na Bahia, o Vale do São Francisco, ele é bem visto desse ponto de vista? Ou seja, nós temos um terroir apropriado, porque o Vale do São Francisco, de alguns anos para cá, algumas décadas para cá, passou a ser um polo Nossa. produtor de frutas. Exportador, né? Exportador, inclusive, não é? E uma coisa interessante, quando você vai na Miolo ou quando você vai na Rio Sol, você consegue identificar as 4 estações do ano, que é uma coisa muito bacana. Você, no mesmo quadrado, você vai inverno, verão, outono e primavera. As videiras ficam... É muito interessante isso. Por quê? Porque quando você vai, por exemplo, eu fui na Rio Sol há 2 anos, eu passei alguns dias lá em Petrolina, fui a convite da Rio Sol, de André Arruda, que é o presidente do Brasil, brasileiro da Rio Sol. E aí, quando você vai, aquele sertãozão, né? Pai, você vai, sertãozão, cabeça de gado, aqui. Meu Deus do céu, tô no sertão, vou encontrar com um virgulino. Aí, quando você entra, você vê aquele oásis, sabe? Mangueira, mangueira, mangueira. Aí, quando você adentra, assim, na beira do rio, irrigação, cara. Irrigação. E a história interessante da Rio Sol é que a igrejinha, tem uma igrejinha, os colaboradores, eles moram lá dentro da Rio Sol, então eles transportaram a igrejinha de uma região. Vocês vão ouvir tudo isso, essas histórias, em um minuto, né? É um terroir para mais de um tipo de uva? Quais são as uvas mais... Nessa região, a Chirrá, que é a uva que eu gosto, Sim. que é a minha uva favorita, é a Chirrá. Ela Que se não é adaptou muito brasileira, bem. né? Não. O Brasil, a uva, né, que as pessoas falam assim, por exemplo, na Argentina, Malbec. Agora, estamos em abril, dia 17, é considerado o Dia Mundial do Malbec. A Argentina investe muito em propaganda com relação à uva dela, né?
Aí você pensa na Tanácia. Bom, assim, nós temos uma variedade, dizem, né, alguns especialistas, que existem mais de 4.000 variedades de uvas no mundo. Caramba. E a mais conhecida é a Cabernet Sauvignon, Porque, né? Inclusive dizem que você quer dar um vinho de presente, não erre dando um Porque Cabernet ela foi a que Sauvignon. mais... Ela chegou primeiro, digamos assim, né? Ela foi a que entrou mais no mercado, né? Então, as pessoas acabam... Eu não gosto muito da Cabernet. Eu gosto da Cabernet quando ela tem um corte com outra uva. Tipo assim, Cabernet Shiraz, Sim. Cabernet Malbec. Aí eu gosto. Mas a Cabernet mesmo em si, eu acho que ela não tem muito... Agora, Dina, Muito sentido. fala um pouco da coluna que você está inaugurando aqui, que não vai falar, eu imagino, não vai falar somente de vinho. Porque Não. toda Tinha vinícola que ser já ca- traz um enoturismo Tanto o nome é junto, carta de traz bebidas. gastronomia Até uma junto. cachaça. Mas Sim, por você que vai a ter gente que está falar, falando né? só de vinho aqui? Pois é. Por quê, né? Por quê? Porque o Rodrigo bebeu ontem, né? Na Vitória do Bahia. O negócio é o seguinte, qual foi a ideia, assim, no nosso encontro? Estávamos no evento de vinho Foi. da Penedo Borges, que é uma vinícola que fica em Mendonça, que tem o Euclides Penedo Borges, que Estávamos é um fazendo uma brasileiro, degustação de maravilhosa, vinhos por sinal. maravilhosos. E o Euclides é um professor da ABS do Rio de Janeiro, ele é escritor, tem vários livros de harmonização, de vinho e de uísque também. E aí as pessoas pensam assim, o vinho, né? Eu falo muito do vinho brasileiro e tal, mas a ideia surgiu naquele encontro que nós estávamos naquele almoço no Che Bernard. E eu falei, Jefferson, bora lá, meu filho, colocar né, falar de vinho na rádio e tal. Porque todo mundo fala muito, mas não é só de vinho. Bebidas em geral, Ernesto, Papai Noel. Então, vamos falar de cachaça, porque a minha briga grande é com relação ao nosso produto. Que Eu conversava é há pouco cachaça. com o Rodrigo. Que é a cachaça. Que é, a cachaça é a nossa bebida, né? Claro, claro. A cachaça é a bebida que Tão tem a nossa assinatura. marginalizada, né? Agora Por cada conta vez das- menos, felizmente, né? Ainda Menos tem muito ainda preconceito. tem, Tem né? muito Ainda preconceito. tem. Mas como é que essa história começa? Assim, quando eu começo a conversar com os cachaceiros, são os caras que produzem. Queria eu ser uma cachaceira. É o cara que tem um alambique, o cara que tem uma terra Sim, grande sim, que sim. produz. Só que o termo cachaceiro, ele acabou ficando muito banalizado. Pejorativo, né? Muito. Por conta dos filmes, seriados, novelas, que o cara tava lá na sarjeta, largado. Aí, cachaceiro. Então, o cara podia nem estar bebendo cachaça. Mas a cachaça foi atribuída Sim, a sim. ele, erroneamente. Então, gins brasileiros maravilhosos, né? Nós produzimos gins baianos, né? Agora, na feira, foi Olha, lançado jeans baianos, tá vendo? muitos. Nós temos alguns gins, assim, muitos não, mas umas três destilarias muito bacanas. Tem um gin de cacau e dendê, por exemplo, que é o Tanajura. Cacau Tanajura. e dendê, Olha. super aromático, que fica em Camamu. A destilaria fica lá. Eu nunca ouvi dizer que a Bahia destilava gin. Destila gin. A Bahia é o segundo produtor de cachaça do Brasil. Sim. Aliás, belíssimas e Maravilhosas. gostosíssimas cachaças. Teve essa feira de agricultura familiar, não teve? Sim. Recentemente a gente E divulgou ontem também aqui e tal. no Centro de Convenções. que Ontem no terminou centro ontem. de convenções, exato. E eu adquiri umas 2 cachaças diferentes do É. interior do estado, aqui maravilhosas, assim, com uma degustação, direito à degustação ali na hora. Ó, o programa é Isso é Bahia. E ontem eu conversava com alguns amigos meus. Eu acho que as pessoas precisam valorizar, e falei inclusive na apresentação que eu estava do evento, temos que consumir produtos da Bahia. Assim, sempre. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira de consumir o alho. Você sabe que a Bahia produz muito alho, não, bom, alho, cebola, né? Sim. Hortifrutos em geral, mas assim, por que você tem que trazer de fora a ostra se você tem a ostra aqui na Bahia? Por que você tem que comprar um pescado que vem de fora, um camarão que vem de... se você tem produção na Bahia? Então eu sou paraense, né? Brigo pelo Pará e brigo pela Bahia. Brigo pelo Brasil, na verdade, porque eu acho que a gente tem que consumir produtos que têm o nosso DNA. Então por que você vai trazer uma ostra de fora, um camarão de fora? É mais gostoso, é chique, mas você não ajuda toda uma cadeia produtiva que mexe e que depende disso, sabe? Então, eu acho que a gente tem... Eu afirmo que nós precisamos parar de querer consumir o que veio de fora e sermos bairristas. A gente precisa ser bairrista. E essa vai ser uma das pegadas da coluna que você está estreando hoje aqui. no Fest. Espero... Qual foi a... Já estreou? Não, Você colocou? a gente está tava esperando me esperando. você chamar a E coluna qual vai ser a de hoje? Porque eu te sobre mandei os algumas. espumantes. Então, espumante brasileiro. Eu entrevistei Euclides, inclusive bati um Sim. papo com o Euclides Um mandou. brasileiro baiano também. Baiano, na verdade, ele fala dos espumantes no geral, porque nós temos baianos premiados. Sim. Nós temos vários rótulos de espumantes de várias vinícolas premiadíssimos, assim, com medalha de ouro, ano, entra ano, sai ano, ganhando isso. Por que a gente não consome? Por que
que a gente tem que consumir o que vem de fora, né? Por que a gente não aproveita e compra? Porque é mais caro? Aquela história, né? É mais caro, é difícil você É um fazer... fetiche, porque vem de fora. Não, é porque é mais caro mesmo o brasileiro. Ainda é muito mais caro. Então é complicado. Mas isso é uma outra história, né? Você vai falar de harmonização também? Também. Um prato que combina com Se você me der mais determinada mais um bebida? tempinho, um minuto, né? Um minutinho. Por favor, 1 minuto, vou cronometrar. diga. Não, um minutinho, quadro, não, quadro é um minutinho, já chego Não, te dou reivindicando agora, o negócio. te dou agora, 1 minuto minutinho. tamanho. O que você gosta de beber? Eu gosto de cachaça, gosto de Como é que você uísque, bebe gosto cachaça? de vinho. Eu coloco no copinho pequenininho e dou umas bicadinhas de vez em quando. Eu não bebo de uma vez só. não. Bicadinhas de vez em quando, certíssimo. É. Certíssimo. Porque você sabe que a cachaça, ela não é essa coisa do copinho. A cachaça tem uma taça. Um copo específico eu tenho para ela. meus copinhos de cachaça. Não, ela tem uma taça específica, que é aquele pequenininho que a gente está Já acostumado a estão fazer shot. gourmetizando a cachaça. Sim. A cachaça a gente bebe no copinho, Dina. Não, você Não, pode não? beber no copinho, mas quando você vai fazer uma degustação de cachaça, a cachaça você tem É que aquela olhar taça mais a lágrima, compridinha, você não é tem que isso? olhar a textura, Mas o vai sabor. dizer que tem notas de não sei o que também Claro na que cachaça? tem notas, porque existem Claro, madeiras. claro. Existem madeiras. Por exemplo, eu gosto muito da cachaça envelhecida na madeira, na jaqueira, né? Sim. Eu gosto muito. Mas tem várias madeiras, assim, E várias, nem várias, acha com várias. tanta frequência, não é? Envelhecida em jaqueira. Claro que tem, a Jaqueira matriarca. A matriarca é uma Tem cachaça umburana, muito boa, né? Deliciosa, a Ah, baiana matriarca. então- Anota aí, Paulinho. Anote você, Dina. Agora, eu Anota aí. prefiro Presente a pra pura, 100% Ô, pura. pessoal da matriarca, meus amiguinhos, manda umas cachaçinhas pra cá, fazendo favor, não custa nada. Aí, matriarca. Pessoal do vinho também, ó, tô aqui, hein? Olha, a Serra das Almas, por exemplo, que é uma boa cachaça. Eu gosto mais da prata. Eu gosto mais da... Mas assim, porque a diferença ouro do que é envelhecimento... deliciosa. Porque É ouro porque tá envelhecida há muito mais envelhecida em tempo, a madeira de quê? madeira e tal. Tem várias Tem madeiras. várias. Carvalho, se eu não tenho Tem enganado. Eu várias. conheci lá fazendo uma casa. Madeiras brasileiras maravilhosas. Nós temos alguns alambiques, digamos, aqui na região metropolitana, que você nem imagina. Mas que tem. Nós temos a cachaça amada, que é uma cachaça baiana, lógico, né? Sim. Tem a sapiranga também, que é uma cachaça que eu gosto bastante, que quem até fez todo o processo de estudo e tal foi Priscila Aguiar, que é uma querida amiga, uma mineira, estudiosa, doutora, né? Em cachaça. É, doutora. Mas ela trabalha com segurança alimentar, doutora em segurança alimentar, e aí ela foi que fez toda... Que só vende numa determinada rede de mercado, mas deveria vender mais. E a Amada vende vários lugares. Você sabe que tem uma cachaça que custa 17, 18 mil reais? Eita. Essa daí eu não vou beber tão cedo. Da Weber House. É sério. Eu achava a Havana já caríssima. Eu peguei uma vez uma garrafa com medo, botei na prateleira de novo. Isso mesmo, quebrar uma cachaça de R$1.000 uma garrafa. Não, você fala de marcas comerciais como a 51. A 51 tem uma linha Sim. maravilhosa de cachaças, assim, de Caríssimas alto também, nível, né? de alto nível. Todo mundo também vê com um certo preconceito, né? A 51, que é cachaça Meu filho, pelo amor de Deus, eu paguei 19 euros numa cachaça que eu queria fazer caipirinha para embebedar os gringos lá na Áustria. Paguei 19 euros numa garrafa de pitu. Olha Pobrinha. só, tá vendo? Dina, olha, seja muito Acabou o bem-vinda. negócio, né? A Uma gente já alegria fala, né? receber você. Você agora Se tá aqui deixar, todo dia. Tô nada um se minuto. deixar, ela vai falar aqui o programa inteiro até o finalzinho. Mas deixa eu fazer a propaganda aqui. Carta de bebidas, as melhores dicas sem moderação Nenhuma. com Dina Rachid. A partir de hoje, na Tarde FM. Essa coluna vai ao ar às segundas, quartas e sextas, às 7h55 da manhã. Hoje que a gente deixou um pouquinho para mais tarde para você poder chamar, já. Às 7h55 da manhã, 12h30 e às 6h35 da tarde, durante o A Tarde Notícias. A primeira edição, às 7h55 da manhã, no Isso é Bahia. E cada segunda, cada quarta, cada sexta, uma coluna diferente com essas reprises. Tirando meu couro. Oxi, Tirando meu couro. Podia ser couro. 2 vezes por semana, não 3. Eu falei, tá, tudo bem, Você né? tá querendo mais? Tá vendo? Não, Tá eu queria mais reclamando, tempo. Porque 1 minuto é muito pouco. Eu queria mais tempo. Um minutinho Precioso, dá pra vender um minuto muito. E, ó, a precioso. gente vai deixar esse beijo aqui para você. Obrigada. Um beijo pra vocês Esses todos. boas-vindas para você também. E, por favor, chame a coluna, que ela tá no ponto aí. Então, na estreia, né, eu bati um papo rapidamente, 1 minuto, com Euclides Peredo Borges, 20 segundos, falando sobre os espumantes brasileiros e o grande valor que eles têm no mercado mundial. Então, Paulinho, aperta o play e solta. Um beijo, Dina. Beijo, amores!